a abrir a palavra de Deus no Evangelho escrito por Lucas. Hoje pela manhã a gente teve uma palavra, uma pregação aqui, que a todo tempo o pastor Diogo repetia sobre a falibilidade de um evangelho de regras, sobre como não tem a ver com o evangelho de Cristo uma cartilha de regras, uma cartilha de dogmas, como o evangelho não é dogmático, como o evangelho não é legalista. Então, com base em que a gente vai viver? Se eu já não tenho regra, se eu já não tenho dogmas, para muitos a gente começa a viver ao léu. Então vou viver sem regra, vou viver sem dogma, vou viver sem diretriz, vou viver sem direção. Eu acho que o texto que faz mais sentido para explicar como viver depois de descobrir como não viver, se você percebe que o evangelho não é um dogma, não é uma cartilha de regras, você sabe como não viver. Então eu não vou viver mais baseado em regras, eu não vou viver mais baseado em dogmas, eu não vou viver mais segundo a lei. Tá bom, então como eu vou viver? Eu queria que você lesse comigo Lucas capítulo 15. Eu queria ler com vocês os versos 1, 2 e 3. Antes disso, se você puder, a gente sempre pede que haja uma colaboração. Nossos cultos são todos eles transmitidos ao vivo pelos nossos canais na internet, no YouTube. Se você puder, vá agora no seu celular, dá uma curtida no vídeo de transmissão do culto agora. Se você estiver no online, por favor, sai um pouquinho do chat e aperta no curtir. E se você lembrar de alguém agora, que Deus ministre em seu coração, envie para alguém, envie nos seus grupos de WhatsApp esse vídeo, porque pode ser que alguém esteja precisando ouvir a palavra de Deus nesse exato momento, e você pode ser canal de bênção para ela. Então, se você puder, faça esse envio. Ó, já entrou o anúncio aí, ó. Pelo menos o irmão está cooperando. Isso faz com que o YouTube entenda o nosso vídeo como um vídeo de mais relevância, de maior relevância, e comece a recomendar para outras pessoas. Então você vai estar ajudando para que essa palavra tenha um maior alcance, atinja o maior número de pessoas. É essa a intenção, é esse o objetivo desse nosso pedido. Mas vamos lá para o texto. Lucas capítulo 15, versos 1, 2 e 3. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam e diziam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Meus amados, esse texto, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, em minha humilde, modesta e pequenina opinião, é o capítulo mais poderoso de toda a Bíblia. É o meu capítulo predileto. É o capítulo que eu não canso de ler, é o capítulo que eu não canso de estudar, é o capítulo que eu merendo com farinha. Eu gosto de refletir sobre ele, eu gosto de comentar sobre ele. E para mim não há nada mais explicativo acerca do que é o Evangelho, acerca de todo o ministério de Jesus, toda a mensagem central do Evangelho, de tudo que Jesus falou. E ele fez muita coisa, e ele falou muita coisa. Para mim nada foi tão direto, tão poderoso, tão único como o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Acredito que é possível você fazer seminários, congressos, é possível fazer um curso de teologia inteiro, só baseado em Lucas 15. E a gente poderia ficar aqui horas e horas, e eu tenho certeza que muita coisa o Senhor ministrar no coração de cada um aqui. E eu queria falar algumas coisas, muito amparado na pregação de hoje de manhã. Se você não assistiu, não tem problema, não vou remeter a conceitos e ninguém vai ficar devendo nada. Mas se você puder depois, tente buscar na internet a pregação de hoje de manhã, porque ela foi muito relevante aqui para a igreja. E ela foi muito importante para ministrar alguns conceitos e algumas coisas que são vitais
na vida de um crente sadio, na vida de um cristão sadio, na vida de qualquer pessoa. E eu estou falando crente cristão, mas eu estou rotulando. Na vida de qualquer pessoa que deseja ter um relacionamento com Deus. E tem muita gente que não é cristão, que não é crente, por não entender o que é ser cristão e não entender o que é ser crente. E eu queria falar com vocês sobre o que é ser cristão. Quem aqui nunca ouviu falar, nunca leu, nunca ouviu nada sobre o capítulo 15 de Lucas? É o capítulo que tem a parábola do filho pródigo. Quem aqui nunca ouviu nada sobre esse capítulo? Então todo mundo já ouviu alguma coisa falar sobre o capítulo do filho pródigo, certo? Quantas parábolas esse capítulo traz? Quantas? Todo mundo ouviu falar, mas ninguém sabe. Maravilha. Vamos lá, alguém, um corajoso se arvora a dizer quantas parábolas esse livro traz? 3, certo. O verso 3º que a gente leu, se puder projetar de novo, Lucas 15, verso 3. O verso 3, pronto. E Jesus lhes contou esta parábola. Está em época de Enem. Esta é plural ou singular? É singular, certo? Ele não falou estas parábolas, ele falou esta parábola, certo? Então eu vou fazer outra pergunta. Eu vou repetir uma pergunta. Quantas parábolas tem aqui no capítulo 15? Pronto, maravilha. Vocês são maravilhosos. Eu não tenho 3 parábolas, eu tenho uma parábola. E você entender que eu tenho apenas uma parábola é a chave de entendimento principal desse capítulo. O capítulo 15 de Lucas não traz 3 parábolas, ele traz uma única parábola. É uma parábola, do início ao fim, uma parábola, dividida em 3 etapas. E para você entender por que essa parábola é dividida em 3 etapas, você precisa entender quem estava conversando com Jesus naquele momento, para quem Jesus estava falando e onde Jesus estava falando. Em primeiro lugar, Jesus estava falando numa mesa, num ambiente de mesa. Jesus falava enquanto comia. Talvez por isso eu tenha uma paixão, uma predileção por esse capítulo. Jesus está comendo, brother. Então, já me dá fome só de ler. Eu sou daquele tipo assim que alguém me liga e diz assim: Saulo, vamos almoçar? Eu digo, claro, deixa eu só terminar de almoçar. Bora. O capítulo de Lucas é proferido no meio de um almoço. Ai, que delícia de capítulo. Jesus comia, e Jesus comia com publicanos e pecadores. Eu vou pedir para você esquecer o nome publicanos, porque publicanos e pecadores é quase uma redundância naquela sociedade. Os publicanos eram a raça especial e piorada de pecadores. Então tome só os pecadores. Jesus comia com a ralé. Jesus comia com os pecadores, com gente que eu e você não gostaríamos de comer. Com gente que provavelmente você não gostaria de almoçar. Jesus estava almoçando com essa galera. E isso chocou os religiosos. Chocou a crentaiada. Vamos fazer esse paralelo, né, essa analogia. Que ali a gente pode representar por publicanos e mestres da lei. Chegaram os publicanos e mestres da lei e viram Jesus almoçando com os pecadores e se chocaram. E disseram: esse homem está comendo com publicanos e pecadores. Esse homem come com os pecadores e anda com eles. Então veja, eu tenho 2 grupos bem formados. Um grupo que é o grupo dos pecadores. O grupo que era reconhecidamente naquela sociedade de pecadores. E eu tenho um outro grupo que era o grupo dos irrepreensíveis. O grupo dos religiosos, o grupo dos respeitáveis. Esses 2 grupos estavam formados. Um grupo está sentado comendo, outro grupo está recriminando Jesus porque sentou para comer com eles. Ponto. Esse é o cenário. E aí Jesus lhes conta uma parábola. Entenda, é uma parábola. A parábola começa com Jesus dizendo assim: tinha um homem, um pastor, que tinha 100 ovelhas. E um dia ele para contar. E quando ele percebe, já não tem 100. Ele tem 99 ovelhas. Então ele faz o seguinte: ele deixa as 99 no deserto em segurança e vai em busca da uma que estava faltando. De tanto procurar, ele a encontra.
E aí quando ele encontra, ele coloca essa ovelha no ombro e volta. E traz de volta para compor novamente o rebanho de 100. E quando ele faz isso, ele chega alegre, porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. Ele disse: qual é o pastor que, tendo encontrado a ovelha perdida, não reúne todos os seus amigos e diz: vamos fazer uma festa, porque eu encontrei a minha ovelha perdida? E ele diz assim: da mesma sorte, da mesma forma, há mais alegria no céu por uma ovelha que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Há uma festa maior no céu por causa disso. Aí a parábola continua, e disse mais: uma mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, uma coleção de 10 moedas. E um dia ela percebe que só tem 9. Aí o que ela faz? Ela acende a luz de casa e começa a fazer aquela faxina. Ela varre diligentemente a casa até encontrar. Ela vai em busca e varre a casa toda até achar essa moeda. E quando ela acha essa moeda, aí ela faz uma festa. Ela chama as amigas e diz assim: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. E ele diz assim: da mesma sorte, a festa no céu, todas as vezes que um pecador perdido é encontrado. E disse mais, é a mesma parábola. Um pai tinha 2 filhos. 2 filhos. E um dia, o mais novo olha para ele e diz assim: pai, me dê minha parte da herança aí, porque eu não quero mais viver aqui. Eu não gosto mais dessa vida na fazenda. Me dê a minha parte, porque eu estou indo embora. E o pai reparte a herança entre eles. E ele vai, e a Bíblia diz, ele vive dissolutamente, ele gasta tudo. Ele instala o Sporting Bet no celular, começa a fazer aposta, e ele ganha, meu irmão. E tome. E vai para a noite, e uma hora ele percebe que gastou o dinheiro dele todo e já não tem mais amigos. E a Bíblia diz assim: e ninguém lhe dava nada. E ele conhece o que é uma vida longe do pai, o que é uma vida longe da casa do pai. E um dia ele desejava trabalhar, e o único trabalho que deram para ele foi cuidar de porcos. Pense no judaísmo com associação em cuidar de porcos. E ele está ali, e vem no coração dele: puxa vida, oh, que vacilo que eu estou dando. Estou aqui com fome, querendo comer a comida dos porcos, mas os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Eu vou para a casa dele, eu vou pedir perdão a ele. Ele vai e encontra o pai vendo ele de longe, se move de íntima compaixão, abraça, faz uma festa para ele porque ele retornou. E o filho mais velho chega do campo que havia trabalhado, vê o que está acontecendo. Ele fala: seu irmão voltou. Meu irmão voltou? Meu o quê? Nada. E o pai sai da festa para encontrá-lo porque ele está triste, porque fizeram uma festa para o mais novo. Ele diz: meu pai, eu estou há anos te servindo aqui igual um escravo, e você nunca me deu um cabrito para comemorar com meus amigos, mas esse teu filho aí gastou tudo que você tinha com meretrizes, e agora você faz festa. E o pai diz assim: olha, era justo que eu me alegrasse com esse seu filho, com esse seu irmão, porque ele estava morto e agora reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. Entra comigo para a festa. Engraçado, a parábola acaba, e até hoje eu não sei se aquele infeliz entrou ou não entrou. Eu estou até para perguntar para Silas foi em Israel agora com o pessoal, se ele encontrou esse menino lá parado. Deve estar lá até hoje em Jerusalém, porque a Bíblia não conta o final. Eu não sei qual é o final dessa história. E por que eu quero dizer para vocês que ela é apenas uma parábola? Primeiro porque Cristo disse: é uma parábola, vou contar essa história, pronto. A Bíblia diz que era uma história. E essa história, ela tem diretamente a ver com os 2 grupos ali representados. E eu vou dizer que sim, infelizmente, você deve estar em um deles. Binho. Em primeiro lugar, veja que eu tenho um primeiro capítulo dessa história falando de uma ovelha que voluntariamente, que de boas, ela escolhe sair do rebanho, que ela se desgarra do rebanho. Ela vai com as próprias perninhas, saltitando pelos montes, e se perde do rebanho.
E o pastor dá conta que a ovelha se perdeu e que ela mesma saiu. E o pastor resolve ir atrás dela. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Tem algum pai de pet aqui? Ah, se entregou. O único pai e a única mãe de pet que eu respeito são os pais do Petkovic, que jogou no Flamengo, no Vitória. Você não é a mãe dele, desculpa. Você é uma sequestradora que tomou ele da mãe verdadeira, como a Nazaré Tedesco daquela novela. Você é uma Nazaré Tedesco de pet, no máximo. Mas uma pergunta: seu pet é o quê? É uma garrafa pet? É um cachorro ou é um gato? Uma tartaruga? É alguém? Cachorro. Seu cachorro sabe quando está perdido? Se você largar ele no shopping e for embora, ele sabe que ele não está em casa? Ele sabe que outra pessoa não é a humana dele? Sabe. Uma ovelha perdida, sabe que está perdida? Sabe. Animal perdido, sabe que está perdido, gente. Quando eu era pequeno, minha mãe me dizia que eu vivia com cara de cachorro que caiu da mudança. Você já viu um cachorro que caiu da mudança? Onde eu estou? Animal sabe que está perdido. Jesus está falando em primeiro lugar de um grupo que saiu do rebanho com as próprias pernas e que agora estava perdido e sabe que está perdido. O primeiro grupo, o grupo dos publicanos e pecadores, estava representado por essa primeira parábola, por essa primeira fase da parábola. A ovelha que voluntariamente sai e que está perdida. E aí o pastor vai atrás. O pastor está tendo o trabalho de ir atrás dela e colocar ela no ombro. Ei, volta. E ela estava lá tremendo de frio, lá gemendo. E o pastor traz. Ela sabia que estava perdida. É o primeiro grupo que está perdido, saiu com as próprias pernas, longe da presença do pastor e sabe que está perdido. Aí tem uma segunda fase. Uma moeda. E a moeda se perdeu onde? Onde é que essa moeda se perdeu, gente? Foi no deserto? Foi no campo? Foi nas montanhas? Foi onde? Dentro de casa. Dentro de casa. A moeda está perdida dentro de casa. E uma pergunta: moeda perdida, sabe que está perdida? Imagina, você deixa cair R$1 em Lisboa. Ele vai, eu acho que eu sou €1. A moeda não sabe. Moeda não sabe nada. Jesus estava falando de um segundo grupo que está perdido dentro de casa e não tem a mínima ideia que está perdido. São dois grupos que estão ouvindo Jesus. Um primeiro grupo saiu, está longe da presença do pastor, perdido, e tem consciência e diz, se perguntar, diz: eu estou perdido. Eu estou perdido, estou longe dele. Mas tem um outro grupo, aqui representado pelos fariseus e mestres da lei, que estão dentro de casa. Vamos adaptar. Estão dentro da igreja, que estão ceando, que estão cantando, que estão pregando, que estão ministrando, que não falta um culto, mas estão igualmente perdidos. Só que não tem a mínima ideia que estão perdidos. Aí Jesus chega no fatality. Já estavam os 11 ali, Jesus chega no fatality. Finish him. Vocês não jogaram Mortal Kombat, né? Percebi. A mãe de vocês não deixava. A minha também não deixava, jogava escondido. E aí, vai jogar escondido também, né, Caio? Eu te levo lá em casa. Eu apresentei, eu tenho autoridade. Viu? Aí Jesus chega no final, naquela machadada para finalizar aí os caras. Aí começa, tem outra história, tem outra fase dessa parábola. Tem um pai que tinha 2 filhos, 2 grupos. Aí tem um filho, o mais novo. Pare para pensar um pouco nesse filho. A postura desse filho, que diz assim: pai, eu enjoei da vida aqui nessa fazenda. Pai,
A verdade é o seguinte: eu acho que você está demorando demais para morrer. Eu quero a sua herança. Em direito, no direito sucessório, direito das heranças, existe um princípio que a gente chama de pacta corvina, que é chama pacto de corvos, que diz o seguinte: em qualquer ordenamento jurídico tem, isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para os países europeus, enfim, que diz o seguinte: não existe herança de pessoa viva. Todas as vezes que os filhos começam a conversar sobre herança com os pais ainda vivos, o nome disso é pacto de corvos, pacta corvina. Isso é proibido. Aí tem um filho que olha para o pai e diz assim: pai, me dá minha herança. Eu sei que você está vivo ainda, mas eu já quero a herança. É como se ele dissesse: você é a parte ruim dos seus bens. Eu não gosto de você, pai. Eu gosto daquilo que você oferece. Eu gosto daquilo que você pode dar. Vamos colocar nome nos bois. Quem é esse pai aqui da história? É Deus. Esse pai é Deus. E ele está falando de um grupo que olha para Deus e diz assim: eu gosto muito das bênçãos que você dá. Eu não sou ateu, eu acredito que você existe. Eu só acho você chato demais. Eu só acho a vida na sua fazenda um porre. Eu acho que é muito ruim ter que aturar culto todo dia para ver se eu sou abençoado. Eu acho que é muito chato ter que aguentar você, pai, porque eu gosto das bênçãos. Eu não quero estar eu não quero ir para o inferno. Eu não quero estar desprotegido. Mas na boa, né, não dá mais, né? Esse negócio de ser crente, eu já estou de saco cheio. Já deu, pai. Me dá minha parte na herança, vai. Vamos fingir que você morreu e está tudo certo. Você está demorando demais para morrer. Você é o que eu tenho que aturar. Ele diz isso para o pai. É aquele pai tão amoroso que diz assim: ô filho, vamos lá na primeira fase da parábola. O meu pasto não tem cerca. Quem fica aqui, fica por amor ao pastor e pela qualidade da comida. Pode ir, querido, a porta está aberta. Ou como diria Ana Carolina, na verdade nem existe porta. Olha que poético, né? Lindo isso. Tem quem goste. Pode ir, filho, pode ir. E ele vai. E em poucos dias ele percebe o que é uma vida longe do pai. Ele percebe que o bom daquela fazenda não era o dinheiro do pai, porque ele experimenta o dinheiro do pai sem o pai. E você sabe o que acontece com alguém que experimenta uma vida longe do pai. Em pouco tempo ele está vazio, ele está gasto, ele está com aquela sensação inicial do pecado, com aquele bem bom do pecado já calejando ele, já dando ânsia de vômito nele, e já não tinha mais quem acudisse, já não tinha mais os amigos de primeira linha, de primeira hora. E a Bíblia diz que ele procurava coisas e ninguém lhe dava nada, a ponto de que um homem coloca ele: só tem um trabalho com porcos aqui para você. E aqui eu queria que você refletisse naquele homem, naquele judeu, tendo que trabalhar com porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Veja, ele não desejava comer o porco. Não era, dava um bacon maravilhoso. Não era isso. Ele não desejava comer toicinho. Ele desejava comer comida que o porco comia. Ele desejava ser um porco. É melhor ser porco do que ser o que eu estou sendo. E aí, esse rapaz tem um insight. E o insight dele parece maravilhoso. Parece sensacional. Qual é o insight? Já sei. Rapaz, como é que eu não pensei nisso? Mas quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui passando fome? Eu sou muito otário. Eu sou muito otário. Eu já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi o seguinte: olha o exemplo de oração mais cretina que você vai ver na Bíblia. Parece bom, mas não é bom. Isso tem tudo a ver com o que foi falado hoje de manhã. Ele diz assim: eu ensaiei a oração que eu vou fazer quando eu chegar lá. Eu vou dizer assim, ó: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
faça de mim como um dos seus trabalhadores. Ele, o pai vai dar um terra quando eu falar isso com ele. O que é que tem de cretino nisso? O que é que tem de infiel nisso? O que é que tem de leviano nisso? O que é que tem de feio, de ridículo e patético nessa oração? Tem uma palavrinha que para mim faz toda a diferença e torna isso abominável. A palavrinha já. Quando ele diz assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno. O que ele quer dizer com isso? É que antes de pecar, ele era digno. Ele está num sistema legalista de dizer, tem dia que eu sou digno, tem dia que eu não sou digno. Tem dia que eu mereço bênção, tem dia que eu não mereço bênção. Tem dia que eu estou abafando, tem dia que Deus tem a obrigação de me abençoar. Tem dia que eu dou o dízimo, cara, e aí eu tenho o direito de colocar ele na parede e dizer, pai, eu exijo. Tem dia que eu estou tão santo, que Deus vai ter que dizer para mim, louvado seja o seu nome. Tem dia que eu estou merecendo tanto a bênção. Eu sou digno. Mas agora eu sei que eu não sou. Agora eu tô na bagaceira. O pai viu que ontem eu estava no paredão. O pai me viu ontem lá em Cajazeiras e eu não tenho uma moral para falar com ele hoje. Eita, eu comprei meu abadá. Eu não tenho moral para falar com Deus assim, né? Aí ele tem uma ideia genial na cabeça dele. Mas como faz sentido? Eu já sei. Eu vou trabalhar para ele e eu vou comprar o meu direito de estar na casa dele. Faça de mim como um dos seus trabalhadores. Eu vou em todos os cultos. Eu vou passar a ser o rato do culto. Eu vou limpar o chão da igreja. Eu vou me inscrever no louvor. Eu vou me batizar eu vou me rebatizar. Eu vou fazer coisas para ver se ele me aceita. Já sei, eu vou ser um trabalhador. E se eu for um trabalhador, se eu fizer coisas na igreja, se eu estiver presente ali, se eu não faltar mais nenhum compromisso na igreja, aí eu volto a ser digno. Aí eu volto a merecer. Aí eu posso comprar a minha estadia na casa do Pai. Ele vai assim. É o coração dele, é o coração legalista dele que está assim. Aí ele vai. Será que ele vai aceitar? Será? Como? Volta. É pai, pequei contra o... Ele está decorando a oração. Aí ele chega lá. A Bíblia diz que o pai vê ele de longe. Se move de íntima compaixão, corre e vê aquele menino sujo de chiqueiro, de porco, fedendo. O pai o abraça e o beija. E ele começa aquela oração e diz: Pai, ó Pai, eu pequei contra o céu. Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A oração estava tão ruim que o pai interrompe. Se você olhar, ele não consegue terminar. Ele vai falar, faze-me como um dos seus... O pai, para. Está horrível. Sua oração está horrível. É como se o pai fizesse, deixa eu falar. Você pode deixar eu falar, Binho? Eu não quero mais te ouvir. É o seguinte. Ele começa a falar com os servos, com os outros participantes da casa. Gente, corram aqui, por favor. Vejam a beleza dessa cena. Por favor, imaginem a beleza dessa cena e entendam o significado, entendam a mensagem que Jesus está comunicando aqui, porque essa é a mensagem central do Evangelho. E se você não entender esse recado do Pai, é porque você não entendeu o Evangelho. Por favor, capte essa mensagem. Olha o que o Pai está falando. Servos, por favor, meu filho acaba de voltar. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Por favor, tragam para ele uma roupa nova. Aquele está vestida, está fedendo. Ele não tem roupa, ele não tem mais. Ele não tem como providenciar, mas eu tenho vestes novas para ele. Traz uma roupa nova, traz um anel novo para ele, porque ele perdeu a aliança que ele tinha comigo e eu estou renovando o anel, o compromisso meu com ele. Traga um sapato novo, porque o pé dele está uma porcaria. Ele não tem mais com o que calçar. Por favor, traga um sapato novo, mas por favor, é o principal. Tem algo que é principal nessa história. Pega aquele bezerro, pega o melhor animal
animal da fazenda. Pega o melhor animal que nós temos, aquele bezerro cevado, o mais gordo, o mais fortão que a gente tem aqui, o da melhor carne, o que está preparado desde a fundação do mundo. Pega aquele bezerro e mata, porque se o animal melhor da fazenda não morrer, esse menino não entra nessa casa nessa noite. Eu vou te dizer uma coisa: você só pôde entrar aqui, para esse culto, nessa noite, na presença do Pai Celestial, não foi por causa dos dízimos, das ofertas que você deu, não foi por causa do seu talento, não foi por causa da sua programação, não é por nada que você faça, não é por 1000 jejuns que você já tenha feito, não é por conhecer a Bíblia, não é por conhecer o Evangelho, não é por fazer teologia, não é por ser um teólogo pós-graduado, não é por nada disso, é porque um dia Deus, para salvar a minha e a sua vida, para nos tirar do chiqueiro em que nós estávamos, ou que você ainda pode estar nessa noite, Deus não escolheu nenhum dos astros, nenhum dos 10 sextilhões de estrelas, que Ele conhece cada uma delas, e quando as ordena, nenhuma delas vem a faltar, chamando-as pelo nome. Ele não escolheu uma estrela, Ele não escolheu uma das 200 bilhões de galáxias que Ele tem e que são dele. Ele não escolheu mais de 1 trilhão de sóis que Ele tem e que são dele. Ele não escolheu, Ele só tinha um filho, e Ele deu esse filho, o melhor animal da fazenda dele, para que eu e você pudéssemos novamente ter acesso à casa do Pai. Se o animal não morrer, esse menino não entra. Se o melhor animal, se o bezerro cevado não morrer, esse menino não entra. É isso que nos traz à casa do Pai. 1000 jejuns não compram isso. 10.000 anos, 40 anos de igreja não compra isso. Passar 20 anos sem faltar um culto não compra isso. É preciso você entender que o Evangelho é o escândalo da cruz. É o melhor animal da fazenda morrendo para acontecer uma festa na minha e na sua conversão. É isso que é o Evangelho, queridos. E aí a festa começa. Aquele menino constrangido: tudo isso é para mim? Eu deveria estar servindo a mesa. Não, a festa é para você. Tem uma festa acontecendo. Aí vem um outro capítulo que eu quero que vocês reflitam comigo. Gente, pela parábola, por tudo que a gente está vendo, a vida nessa fazenda, a vida nessa casa, é boa ou é ruim? Imagine que você é filho do dono. A vida lá é boa ou ruim? É maravilhosa, gente. A vida dele era maravilhosa, ele só não sabia disso. E por que ele não sabia? Para mim, o que mais faz sentido. E por que ele não sabia que a vida dele era tão boa? Quem aqui tem irmão? Pense na sua vida com o seu irmão. Eu tenho 2 irmãos, uma mais velha e um mais novo. Mas eu sempre fui muito mais apegado ao meu irmão mais novo, Silas. E como era a nossa vida? A vida normalmente é assim: o caçula é sempre o mais esperto. Silas, o único vacilo que deu foi torcer pro vice. Mas o resto, o menino que conhece Silas, meu Deus, é a mente brilhante lá de casa. Porque o filho mais velho, ele aprende a andar olhando para adultos. Ele aprende a falar ouvindo adultos. Uma fala perfeita, um andar perfeito, que é muito distante dele. Mas o filho caçula, ele aprende a andar olhando para quem? Para o irmão mais velho. Ele aprende a falar ouvindo quem? Uma criança como ele. Então, normalmente, filho caçula anda mais rápido, fala mais rápido, aprende as coisas muito mais rápido. Silas aprendia tudo muito mais rápido que eu. Não aprendeu a escolher time, mas nem tudo a gente vai exigir dele, né? Mas o resto é natural das relações. O que eu imagino ter acontecido? O filho mais novo olhou como era a vida do filho mais velho. E como era a vida do filho mais velho? Uma bênção.
Ele mesmo diz como é a vida dele. Quando ele volta e está tendo uma festa, ele se revolta e diz assim: pai, todos esses anos eu tenho lhe servido como um escravo. Eu estou lhe servindo como um... Para mim, a vida aqui é uma escravidão. É assim que eu estou me sentindo. A vida de crente é horrorosa. A vida na casa do pai, a vida na igreja é horrorosa. É uma escravidão para mim. Mas eu estou aqui, te servindo, sem nunca desobedecer. O que eu imagino acontecer aqui? O irmão mais novo olhando para o irmão mais velho e vendo assim: se isso é a vida na fazenda, ô Binho, eu tenho mais o que fazer. Se isso é ser crente, se isso é ser cristão, me perdoe, mas eu quero qualquer outra coisa que não ser cristão. Eu queria fazer um parênteses só para dizer uma coisa. Em diversos aspectos, a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje, você que frequenta essa igreja, você que é membro da igreja Lírio Armação, você é um irmão mais velho. Para muitos irmãos mais novos que entram por aquela porta todos os domingos e todas as quartas-feiras, é uma bênção, sabe, perceber que todos os dias, sem exceção, que a gente pergunta aqui quem está nos visitando pela primeira vez, a gente tem mãos levantadas, invariavelmente. Todos os dias entra a gente aqui pela primeira vez. E muitas vezes essas pessoas saem daqui porque olhou para os irmãos mais velhos, porque olharam para os irmãos mais velhos e disse: Deus me livre de uma vida amarga igual a sua. Deus me livre de ser uma pessoa tão ruim quanto você é. Deus me livre de ter a infelicidade que você transmite. Às vezes isso pode acontecer. Eu estou falando isso não dizendo que isso acontece, eu estou dizendo que isso pode acontecer, a depender do nosso testemunho. Olhando para você, o seu vizinho tem vontade de conhecer sua igreja? Olhando sua rede social, alguém tem vontade de dizer: pai, deixa eu ir lá, eu quero conhecer também esse negócio aí que você faz parte. Poxa, você é tão bem quisto aqui no condomínio que me dá vontade também. Acontece isso com você? Ou vai dizer: rapaz, qual é a igreja que você vai para eu não passar nem perto de lá? Para eu excluir aqui do meu GPS. Eu pedi um desvio toda vez que o Waze bater por lá por perto, para não correr o risco de entrar por assim, sabe? Aquele menino claramente viu um modelo de vida que ele não queria ter e que não era o modelo correto. E aí, entenda quem é esse menino mais velho, já que você já entendeu quem é o mais novo. O mais velho é aquele que está recriminando o filho mais novo. Está dizendo: esse menino fez um negócio muito grave. E por que ele está recriminando o filho mais novo? Porque aquele menino mais novo, ele não gostava do pai, ele só gostava dos bens do pai. Ele só queria as bênçãos de Deus, mas ele não queria Deus. Aí o filho mais velho se enfurece: rapaz, esse cara quer as bênçãos e ainda quer ficar no mundão? Isso é um absurdo. Aí que é bom, né? Não pode. Aí que é bom. Perceba quem é o filho mais velho. Ele chega e fala com o pai: pai, o que está acontecendo aqui é uma tremenda de uma injustiça. Enquanto ele estava na boate, eu estava fazendo jejum. Enquanto ele estava com meretrizes, eu estava limpando o chão da igreja. Enquanto ele estava na festa, quando ele estava no carnaval de Abadá, eu estava de paletó e gravata aqui no culto. É injusto ter uma festa para ele, porque em todos esses anos que eu te servi, eu nunca ganhei um cabrito. O que esse menino amava? Os bens do pai. Os bens do pai. Esse menino está mostrando o que é uma vida de pessoas que fazem tudo certo pelos motivos errados. O que é uma vida de aparente santificação, mas com um coração absolutamente impuro. Tinha uma pergunta que eu sempre ouvia quando eu era criança:
Vem cá, você é convertido ou você é convencido? E vocês são o quê? Quem aqui é convertido, levanta a mão. Quem é convencido, levanta a mão. Ninguém, né? Pois eu sou convencido. Eu tenho medo de gente que converteu sem convencer. Eu tenho medo de gente que mudou de postura sem mudar de mente e de coração. Porque a tarefa do Espírito Santo, a tarefa primordial era de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho medo de gente que se converteu das suas obras, mas não se convenceu na sua mente, no seu coração e no seu espírito. Se tinha alguém convertido nessa história, era o filho mais velho. Ele era convertido, ele tinha uma direção, ele andava certo. Mas ele nunca foi convencido de que a vida na casa do pai era boa. Ele nunca teve uma natureza, uma mentalidade, embora tivesse boas obras. Ele olha para o pai e diz assim: pai, em todos esses anos eu tenho te servido sem nunca transgredir. E ele estava falando a verdade. Se ele estivesse mentindo, o pai botaria o dedo: mentira, 3,5 em matemática, lembra? O pai não corrige ele. O pai, é verdade. É verdade. Perceba como dois filhos conseguem decepcionar o pai de forma tão diferente. O primeiro filho decepcionou o pai porque fez tudo o que era de ruim, pensando nos bens do pai. Ele fez tudo de ruim. Mas o segundo filho decepciona o pai por tudo que fez de bom, pelos motivos ruins. Sinceramente, eu queria hoje te chamar a se arrepender por todos os cultos que você veio assistir, pensando que isso ia te dar algum crédito no céu. Por todos os jejuns que você fez, só para colocar a mão nas bênçãos do Pai. Por cada louvor que você cantou, por cada dia que você serviu na igreja, por cada oração que você fez, mirando apenas o que o Pai podia lhe dar. Por tudo que você fez de bom para o Pai, pelos motivos torpes, egoístas do seu coração. Por cada regra que você seguiu, achando que o Evangelho era baseado apenas em seguir um grupo de regras, e não por amor ao seu Pai. A grande verdade é que esses dois meninos nunca amaram o Pai. Nunca amaram o Pai. Está um menino mais novo agora, vendo uma festa toda para ele. E no dia seguinte ele acorda, aí o pai chama ele para fazer alguma coisa. Ei filho, vamos ali cortar lenha comigo? Aí na hora dá uma preguicinha nele. Não vou não, mas aí ele se lembra. Ele vê o chão sujo por causa dos amigos dele comemorando a festa para ele. Ele vê aquele resto do cordeiro ali em cima da mesa, porque o povo não teve condição de comer tudo. Ele se constrange, isso daqui foi para mim. Bora pai, bora. Eu não tenho como te dizer não mais. Pai, a partir de hoje eu vou te amar, porque você me amou primeiro. A partir de hoje eu conheci quem é meu pai. Não pela ótica do irmão escravo, mas pela ótica do filho amado. Agora eu sei quem é o meu pai. Agora eu sei quem é. Agora eu não me perco de você nunca mais. Como esse menino diria não para o pai novamente? Como esse menino não agora estaria empenhado em fazer a vontade do pai? O pai que amou ele quando ele estava sujo de chiqueiro. O pai que deu o melhor bezerro por um filho que não merecia, que tinha torrado uma herança. Como não amar esse pai? Como não amar uma vida perto desse pai? Como não viver para esse pai? E o filho mais velho? De propósito, a Bíblia não coloca um final nessa história. Não coloca. Porque talvez ele deixou o último versículo para hoje. Para que você dê o ponto final dele. É como se essa parábola terminasse com reticências. E hoje você tem a chance de colocar um ponto final. E aí?
vai ficar aí do lado de fora reclamando, como sempre, se queixando, murmurando, achando que Deus não sabe distribuir bem as bênçãos dele. Deus não é um bom administrador de cordeiros, que Deus não sabe lidar com os próprios, que Deus não é justo o suficiente, que Deus não tem misericórdia com quem você acha que ele deveria ter, que Deus não é bom com você, que Deus te colocou no lugar errado, que Deus não sabe aproveitar seu talento, que Deus te colocou na carreira errada, na família errada, que Deus não sabe como tratar você da forma correta. Você vai ficar do lado de fora reclamando, ou você vai entrar para a festa? Sabe o que aquele menino não percebeu? Ele não era um bom intérprete da Bíblia. Uma coisa esse filho mais velho não percebeu. Ele não percebeu que era uma parábola. E por que ele não percebeu isso? Vamos voltar para o início dessa parábola. Quando a ovelha perdida foi encontrada, o que aconteceu? Uma o quê? O homem reuniu seus amigos e fez uma festa. E quem é essa ovelha? É o primeiro grupo, certo? É o filho mais novo. Mas quando a moeda foi encontrada, aquela mulher reuniu suas amigas e também fez uma festa. E quem é essa moeda? O filho mais velho. Sabe o que esse menino não entendeu? É que aquela festa também era para ele. Aquela festa também era para ele. Bastava que ele se arrependesse. O filho mais novo estava sendo convidado a se arrepender por tudo que fez de errado. Mas o filho mais velho também estava convidado a se arrepender, mas por tudo que fez de certo, pelos motivos errados. Por todas as vezes que ele quis comprar o pai com dogma, com todas as vezes que ele quis ir para o céu por meio da obediência. Gente, ninguém vai para o céu por bom comportamento, amém? Quem vai pela graça, vai pelo cordeiro que foi morto, vai pelo bezerro gordo que foi sacrificado. Para finalizar, o grande recado dessa parábola para os fariseus, Jesus está dizendo o seguinte: o que vocês têm que absorver, e a minha percepção para com vocês é que vocês são péssimos irmãos mais velhos. São péssimos. Porque o desejo do pai não era que aquele filho mais velho tivesse lá na fazenda cortando lenha todo dia, obedecendo todos os dias. Não era esse. O pai nunca quis isso. O pai tinha trabalhadores. O pai não quer trabalho do filho. O pai quer relação. O que o pai queria, sabe o que é agradar o coração daquele pai? O que é deixar aquele pai alegre assim, com o olho brilhando? É se aquele menino largasse o serviço na fazenda e fosse até o chiqueiro buscar pelo colarinho o irmão mais novo e dizer: ó, tem um pai que está chorando de saudade de você. Bora para casa do pai, rapaz. Oxi, meu pai está lá com saudade de você até hoje. Bora, rapaz. Ah, mas eu não tenho força. Bora, a gente vai junto. Chega lá, a gente conversa com ele, ele vai aceitar. Eu conheço meu pai, ele vai te aceitar. O que alegraria o coração do pai era que aquele menino não tivesse todos os dias na fazenda servindo igual um escravo, igual um abestalhado, achando que podia comprar a favor do pai, podia comprar cabrito na mão do pai. O que alegraria o coração daquele pai era ter os seus filhos reunidos em volta da sua mesa, e que o filho mais velho entendesse a responsabilidade que ele tinha de ir no funil do mundo, de ir no chiqueiro, de ir no lodo, de ir na perdição, de ir em qualquer buraco que aquele irmão tivesse enfurnado, e caçar ele, trouxesse ele de volta e dizer: o seu lugar não é no chiqueiro, o seu lugar é na mesa do meu pai. E a grande palavra de alívio que você pode ter hoje é entender que, graças a Deus, os fariseus não são os nossos irmãos mais velhos. Os fariseus não são o nosso irmão mais velho. Você quer saber quem é o nosso irmão mais velho?
é aquele que estava seguro na casa do Pai, mas deixou o esplendor da sua glória, abriu mão do seu trono, saiu de lá da eternidade, entrou no tempo, mergulhou no abismo profundo onde eu e você estávamos, foi na lama, se sujou de lama, padeceu, se humilhou, se tornou indigno, sofreu a pior de todas as mortes, a morte de cruz, e hoje Ele te pega pelo colarinho e diz: saia do chiqueiro, porque o seu lugar é na mesa do meu Pai. Fique de pé, nós vamos orar. Eu quero que você saiba que hoje o nosso irmão mais velho está te pegando pelo colarinho. Está te pegando pelo colarinho e dizer: meu pai está te esperando para uma conversa. Meu pai quer conversar com você. É fácil você entender que uma prostituta precisa se arrepender, que um homicida precisa se arrepender, que um ladrão precisa se arrepender. Eu acho que isso você já sabe. Que um político corrupto precisa se arrepender. Isso você já sabe. Mas eu quero que você entenda que você também precisa se arrepender por tudo o que você fez de correto, por tudo que você fez de certo, mas pelos motivos errados, por todas as vezes que você quis comprar o Pai. E eu vou dizer: o nosso Pai não está à venda. Por todas as vezes que você confundiu o Evangelho com os 5 passos para ser absolvido e entrar no céu. Todas as vezes que você confundiu o Evangelho com legalismo e dogma. Todas as vezes que você fez isso. Todas as vezes que você achou que seu jejum, que seu dízimo, que via o culto te tornava digno, e que não via o culto te tornava indigno. Todas as vezes que você tentou, que você confundiu salvação com se safar. E de tanto tentar se safar, você acabou ficando safado. Mas é. Todas as vezes que você tentou se converter sem se convencer. Todas as vezes que você achou que podia enganar Deus, e que podia viver dentro da casa dele odiando ele, e que ele ia adorar esse louvor. Não adora, não recebe, ele não faz questão de um louvor assim, de alguém que presenteia Deus, mas na verdade queria gastar aquele dinheiro com outra coisa. Aqui, eu comprei para você, mas olha, pai, eu estou aqui na tua casa, mas eu podia estar em qualquer lugar. Aí Deus diz: vá, amor. Estou na tua casa, Senhor, mas hoje eu podia estar numa festa. Vai para a festa. Deus não gosta de missa de corpo ausente, sabe? Não faz sentido para Ele. Se Ele não tiver o seu coração, sabe o que Ele quer seu? Nada, nada. O que você achar de um marido que te dá joias, que te dá carinho, que paga viagens para você, viagens caras, que te dá roupas de luxo, que serve café da manhã para você? Ele é perfeito nisso. Mas você sabe que o coração dele bate e a pupila dele dilata pela sua melhor amiga. É nela que ele pensa quando está com você. E aí, Binha? Vai? Mas ele é ótimo, ele faz tudo certo. Mas o coração dele é da sua amiga. Você topa esse casamento? Eu não sei se faz sentido para você, para mim não faz. E eu vou dizer, para Deus também não. Deus não tem carências. Deus é completo. Deus não precisa do seu jejumbinho. Deus não precisa de multidões no culto. Então não ache que você está fazendo um bem a Ele, que você está comprando Ele vindo. Deus não precisa do seu louvor. Deus não tem essas carências. Deus é completo. Deus deseja relação. E aquela relação verdadeira. Cartas na mesa, olho no olho.
Deus não quer seu trabalho, Deus quer seu cheiro, Deus quer seu abraço. É disso que o evangelho é feito, é de abraços e não de trabalhos. Velho exemplo que eu sempre dou aqui: quando um pai chama o filho para lavar o carro com ele, ele está querendo um carro bem lavado ou ele quer passar tempo com o menino? Quando a mãe chama o filho ou a filha para fazer um bolo, vamos fazer um bolo comigo. Minha esposa sempre chama a Rafinha para fazer bolo com ela. Rafinha tem 3 anos. Você acha que esse bolo sai igual da Doce Sonhos? Olha que bolo maravilhoso, porque sem Rafinha eu não consigo fazer esse bolo. A gente acha que Deus chama a gente para trabalhar na obra dele, porque sem a gente ele não consegue. Quieta. Pelo poder da sua palavra, ele criou tudo o que nós vemos. Ele falou: haja e houve luz. Ele podia fazer a obra, o trabalho ele podia fazer sozinho. Ele não espera de você um bom trabalho. E quando ele te chama para um trabalho, é porque ele quer relação, ele quer passar tempo com você, ele quer imprimir em você a natureza dele. Quando um pai chama o filho para lavar um carro, ele quer que o filho ganhe o caráter do pai, através da relação do filho com o pai. Mas parece que tem gente há anos morando na casa do pai, sem sentir o cheiro do cabelo do pai, sem nunca abraçá-lo, sem nunca dar um beijo, sem nunca olhar, abraçar ele e dizer: meu pai, eu te amo. E é por isso que você não se sente amado. E quando você acha que o seu trabalho te dignifica, é porque no fundo você não se sente filho, você só se sente um empregado. E eu vou te dizer: quem está de empregado na casa do pai, vai estar empregado na casa de Satanás por um salário melhor. Quem paga mais te leva. Se você ainda não entendeu que ele é seu pai, e você acha que ele é seu patrão, quem paga mais te leva. Se qualquer outra filosofia aparentemente te der um salário mais prazeroso, se o pecado te der um salário mais prazeroso, ele te leva. Você se perde. E aí? Como é que fica o final dessa parábola hoje? Vai ficar aí do lado de fora? Ainda não tenho motivos suficientes para entrar na casa do pai. Ainda estou em dúvida se eu entro na casa do pai. Não sei se o pai merece. Não sei. Ou então não sei se ele vai me aceitar. Não sei se eu sou digno. Eu vou te adiantar, você não é digno. E não é porque você é digno, é porque ele é digno e ele te dignifica. É porque ele te ama e não porque você merece. Nem você não merece nada, cara. O evangelho é isso. O evangelho é tão maravilhoso, é tão poderoso, que ao mesmo tempo ele te dá a consciência de que você é o pecador mais perdido, você é o pior dos pecadores, você é o mais indigno dos errantes. Ao mesmo tempo ele te diz que você é o mais amado de todos os filhos, o mais acolhido, o mais agraciado de todos os filhos da casa do Pai. É essa consciência que o evangelho quer te dar nessa noite. Ele te ama. Ele te ama. Ele é Pai. E seu lugar é na mesa, seu lugar é no banquete. Já perdeu tempo demais no chiqueiro, filho. Já perdeu muito tempo só como empregado, só como escravo. Já foi isso, querido, já foi. Vamos transicionar, vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti.
realmente muito poderosa. Em toda a parábola, em todo o texto, existem duas palavras no grego para chamar alguém de filho. Uma palavra é huios. E huios, ela é um filho maduro, um filho adulto, um filho em capacidade de tomar decisões, um filho maturado. E o tempo todo a parábola chama o pai tinha 2 huios. A parábola trata eles como filhos maduros. O pai tinha 2 huios, o huios mais novo, o huios mais velho, e vai chamando de huios. Mas tem outra palavra no grego que é teknon, e teknon é um filho bebê, um filho de colo. No final dessa parábola, o filho olha para o pai e diz assim: ó, eu tenho te servido como escravo, nunca recebi o cabrito, mas esse teu filho, ele gastou todo o nosso dinheiro com prostitutas, e agora o senhor mata o melhor bezerro para ele. Isso é injusto. Aí o pai olha para ele e chama de teknon, meu teknon, ou seja, meu bebê chorão, meu chorãozinho, minha criança. Você não entendeu que tudo o que é meu é seu? Você está querendo me comprar por uma coisa que eu já lhe dei de graça? Tudo que é meu é seu, mas você não pode aproveitar nada porque você é uma criança. Eu tenho um carro, um veículo, e é do meu filho também, mas ele não pode aproveitar esse carro, ele não pode dirigir esse carro, porque ele não tem 18 anos, ele é uma criança. E se você olhar o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, ele diz que o filho, ele pode ser dono de tudo, mas enquanto não atinge a maturidade, ele não difere em nada, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. Eu tenho certeza que há muitos filhos vivendo como escravos aqui, vivendo como escravos, e Deus já tem o melhor reservado para você. Talvez Deus já tenha uma porta de concurso para você reservada, mas Ele não pode abrir ainda porque você é uma criança. E se Ele abrir essa porta para você, Ele te perde para o concurso. Deus já tem um casamento reservado para você, mas Ele não pode abrir essa porta. Ou pelo menos Ele sabe que você não está pronto para entrar por ela, porque você é uma criança, você não cresce. Você ainda está nesse raciocíniozinho do Evangelho. Eu posso fazer tatuagem ou não posso? Ai, e agora? Não posso ir no culto hoje. Não tenho cara de ir no culto hoje porque ontem eu pequei. Eu não vou cear hoje porque eu pequei. Querido, então quer dizer que todas as vezes que você ceou na igreja é porque você não tinha pecado? Bonzão. Era digno? O Evangelho não é sobre isso, queridos. Nunca foi. O Evangelho é sobre receber a graça dele e viver eternamente em gratidão por aquilo que Ele fez primeiro. Ninguém deu a Ele primeiro para que depois receba. O nosso Pai não está à venda, e você só vai entender isso quando você crescer, quando você amadurecer, quando você sair desse ritmo de escravidão, entender que Deus não é seu patrão, Deus é seu Pai. Você não vai comprar Ele, você não trabalha por um salário, você vive sabendo que tudo que é dele é seu. Você também é dono. Nós somos herdeiro do trono de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ele te deu essa responsabilidade no reino dele. Na hora de entender isso, hoje é o último versículo dessa parábola. Você vai entrar ou vai continuar reclamando? Ou vai continuar vivendo essa vida amarga que você vive? Essa vida sem sentido e sem rumo, sem vetor. Hoje é dia de escrever. Hoje é dia de entrar na festa. Vamos logo para a ceia. Vamos logo distribuir os elementos da ceia. E a palavra que o pastor Diogo deu no início é muito eloquente. Aqui não tem policial de ceia, não. Eu vi você quebrando o jejum ontem, não pode. Você não tem aqui. Examine-se o homem a si mesmo. E como? O nosso conselho é: coma desse pão. Se você discerne o corpo de Cristo, se você diz assim: ei, eu também quero fazer parte dessa mesa. Se você estava distante e hoje você quer se aproximar, coma desse pão.
se você quer se sentir parte disso, se você quer fazer parte dessa família, a igreja não é uma irmandade, a igreja não é um clube que você paga joia, paga mensalidade, não. Dízimo não é mensalidade. E Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa de nada seu. Deus não tem carências. O evangelho é uma família, onde um pai amoroso quer você na mesa porque Ele te ama. Como Jesus falou, eu desejei muito. Mãe, eu desejei demais. Eu estava esperando comer com vocês. Eu desejei muito comer convosco essa ceia. Será que você ainda está pensando nesse tipo de raciocínio? O pai não me aceita porque eu bebi uma cerveja. O pai não me aceita por isso, porque eu fiz coisas erradas. Aí quando eu fizer coisas certas, ele vai me aceitar. Isso é um patrão, isso não é um pai. Você já se viu como servo, você já se viu como escravo, você já se viu até como inimigo de Deus. Mas eu te convido agora a se ver como um amigo, como um filho amado. Saiba que você é o pior de todos os pecadores, o mais indigno, o mais sujo, o mais fedorento. Mas ao mesmo tempo o Evangelho te diz que você também é o mais amado de todos os filhos, a mais acolhida de todas as ovelhas, a mais valiosa de todas as moedas. É você. O Senhor está te chamando assim, acolhendo você nos braços dele. E hoje está acontecendo uma festa do céu, porque Ele está manifestando o arrependimento em seu coração. Esse pão e por um instante tome a consciência de quanto custou esse pão. Eu já comprei pão caro na minha vida, alguns pão da Perini, caríssimo, mas esse aqui custou a vida do bezerro mais gordo da fazenda, custou o melhor de Deus. Queridos, eu tenho um filho e eu não daria a vida do meu filho por nenhum de vocês. Vocês conhecem Rafinha, sabe como ele é lindo.
É a minha cara, mas nele fica bom. Eu não daria o meu filho por todos vocês juntos. Amo minha igreja, meu Deus, amo minha igreja. Mas se eu tivesse que escolher meu filho ou todo mundo aqui, Pios, tchau. Vocês vão embora, vocês sobram. Tadeu Schmidt ia eliminar vocês do programa. Não daria. Ele deu. O pai deu. O pai deu o melhor da casa dele, o melhor da fazenda dele. E esse pão é esse símbolo. Esse pão é o meu corpo partido por vós. Ele diz: quem não comer da minha carne, quem não comer do meu corpo, quem não entender isso, não tem parte comigo, não entra na minha casa, não entra na minha fazenda, não entra na casa do meu pai, não senta na mesa dele. Quem não entender que o mistério do Evangelho, o mistério do corpo de Cristo, o segredo desse pão é o que o mais velho não entendia e por isso não entrou na festa. Enquanto ele dizia: esse teu filho gastou tudo, o pai dizia: esse teu irmão estava morto. O segredo do Evangelho é aprender a chamar de irmão quem o pai chama de filho. Ele não conseguia entender, ele não conseguia chamar. Nós somos muito diferentes, eu sou melhor que ele. Ele vota em um, vota em outro. Ele torce para um time, eu torço para o outro. A gente é diferente. E o pai dizia: mas ele é teu irmão. Ele é teu irmão, banana, entenda isso. E quem não entende isso, não discerniu o corpo de Cristo. E quem não discerniu o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Bebe juízo, come juízo. Esse pão é o meu corpo. E corpo é uma coleção de membros, é uma coleção de células, é uma coleção de tecidos unidos, formando órgãos que formam um corpo. Do seu lado tem um pedaço de um corpo de Cristo. Tem uma parte de Cristo que você só vai conseguir acessar olhando para Ele. Esse é o seu irmão. Esse é o seu irmão. Comer desse corpo, comer desse pão, é dizer: pai, eu aceito que Ele é meu irmão. Ele é Vitória, mas é meu irmão. Ele está na série B, mas ele é meu irmão. Ele é difícil, mas ele é meu irmão. Não existe evangelho de desigrejado, tá bom? Não existe isso. A igreja é a coleção da família de Deus. São os irmãos dele reunidos. Se você deseja fazer parte dessa família, se você se sente parte dessa família, se você quer entrar para a festa e parar de ficar reclamando lá de fora, pega esse pão, saiba quanto ele custou e entenda: essa festa é para você também, querida. Coma esse pão. Digno eu, Senhor, Aleluia. mas ressuscitou. Aleluia. Digno eu, Senhor. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o novo testamento do meu sangue. É um novo concerto, é um novo pacto, é um novo compromisso que eu selo com vocês. É uma aliança que a gente está selando agora. É símbolo do sangue que ele derramou, do preço que ele pagou, do pacto de sangue que ele fez para ter uma família, para ter um banquete. Quando ele fala isso, ele diz: eu desejei muito fazer isso convosco, e eu não vou fazer de novo até que essa Páscoa, até que essa ceia se repita no reino de Deus, no reino futuro de Deus. Se naquele dia Jesus disse: eu desejei muito comer, imagina o quanto ele deseja agora, que ele está desde aquele dia sem cear, esperando para cear conosco quando o reino dele for consolidado. Jesus ainda está ansioso e está desejoso de comer com você. Jesus ainda está ansioso e desejoso de ter você na mesa dele. E porque você ainda está do lado de fora, o que é que está faltando para você entrar nessa mesa onde tem um Jesus? E o próprio Jesus que contava a parábola era o bezerro que estava morto na mesa, derramando o seu sangue. Se você também deseja, se você quer retribuir esse desejo de Jesus,
Se você entendeu que você já foi amado e quer amá-lo porque Ele chamou primeiro, se você quer firmar um pacto com Ele, uma aliança com Ele, pega esse cálice e beba também, porque Ele é o cálice de uma aliança, de um concerto, de um pacto, de uma família selada na presença dEle. Oh, meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pai, nós reconhecemos que o Pai não está à venda. Aliás, foi o Pai que nos comprou. Obrigado. Obrigado porque o Evangelho não se traduz num código de normas, se traduz numa mesa de amores, num banquete servido por um Pai amoroso. Entendendo o amor desse Pai, entendendo quem Ele é, aí sim, nós somos convencidos do Teu amor. Nós somos convencidos sobre como devemos andar, sobre como viver, sobre como se comportar. Nós não estamos aqui para descobrir quais são as suas ordens. Nós estamos aqui para descobrir qual é a sua vontade, Pai. É bem diferente. A Tua palavra fala que o Senhor já não nos chama de servos, mas sim de amigos. Porque o servo não acessa o coração do seu Senhor. Ele não conhece a vontade do seu Senhor. Mas o amigo conhece o coração do seu amigo, conhece a vontade do seu amigo. Que a gente aprenda a viver com base na Tua vontade e não nos Teus decretos, com base no Teu coração e não nas Tuas normas. Oh Deus, nós já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da vontade da graça, debaixo de um coração gracioso que nos torna igualmente graciosos. Como dizer não para esse Pai? Como não fazer a vontade dEle? Como não querer ser santo conhecendo um Pai que é santo? Como não querer participar de uma família sabendo que Deus é Pai de órfãos, que faz o solitário viver em família, sabendo que na Tua mesa há uma cadeira reservada para cada um de nós, sabendo que quando a gente chega, a mesa já está posta. Como não amar esse Pai? Como não amar a vida nessa fazenda, Senhor? Como achar que a vida de um crente, a vida de um cristão tem que ser amarga? Meu Deus, não faz sentido. A nossa vida tem que ser prazerosa. Ó Senhor, ensina a gente a resgatar o prazer que há em Te louvar, o prazer que há em andar contigo. Um evangelho sem amarras, um evangelho que não muda a nossa roupa, que não muda nosso linguajar apenas, um evangelho que muda nosso coração, muda nossos amores, muda nossas prioridades, nossas preferências.
volta para esse evangelho, Senhor. O evangelho que faz a gente viver na fazenda, mas sobretudo porque o dono da fazenda está lá. Faz a gente entender que o céu é Jesus, e onde Jesus estiver, ali vai ser céu também. E que o céu sem Jesus, na verdade, é um inferno. E que eu não quero um céu sem Jesus lá, porque eu não estou atrás de um lugar, eu estou atrás de uma pessoa. O melhor da casa do Pai é o Pai. Faz a gente entender isso, Senhor. Por favor, acolhe, Senhor, os seus filhos na tua casa, na tua mesa. Que o Senhor Jesus busque pelo colarinho aqueles que estão desviados, aqueles que abandonaram sua casa, aqueles que por algum momento acharam que a vida na casa do Pai não faz sentido. Resgata o prazer, faz eles entenderem como há prazer nessa casa, Pai. E aqueles que estão morando aqui e que acham que a vida correta é uma vida de escravo, que em nome de Jesus esses grilhões sejam agora partidos, quebrados e despedaçados. Que em nome de Jesus haja libertação de mentes e de corações essa noite. Que em nome de Jesus a mentalidade de filho repouse sobre essas pessoas. Que nós sejamos batizados com o espírito de paternidade nessa noite, para entender que Deus não é patrão, que Deus é Pai. Em nome de Jesus, que nós saiamos aqui como ruios, como filhos maduros, transformados pelo Teu poder. E em Teu nome nós dizemos que o amor de Deus o Pai, a graça preciosa do melhor cordeiro da fazenda e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que nos torna irmãos, filhos de um mesmo Pai amoroso, que elas repousem sobre todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e você tenha uma boa semana debaixo da graça do Senhor.